Testamento ele excluiu todo o Antigo Testamento. Então vamos lá. Nós sabemos que a Bíblia, né, é a palavra de Deus. Então, quando lemos a palavra, Deus fala conosco, né? E mais ainda, a palavra de Deus faz ele presente. Não pode haver Deus no lugar, Deus não vai estar presente no lugar que não tem a sua palavra. É a palavra de Deus que faz Deus presente na igreja. Então, obviamente, que igreja sem Bíblia, igreja sem palavra, é igreja sem Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse assunto para muito tempo, então a gente vai resumir em pouco tempo, mas depois vai ter o espaço para os irmãos perguntarem, né? E, de fato, a igreja precisa levar a sério, né, muito a sério a palavra de Deus. Qualquer assunto sobre Deus começa com a revelação, né? Qualquer assunto sobre Deus começa com a revelação. E um livro escrito por R.C. Sproul diz que todos nós somos teólogos, porque a gente pensa sobre Deus, né? A gente pensa sobre Deus. Quando a gente pensa sobre Deus, quando a gente medita em Deus, não é? Quando a gente lê o texto, está ali refletindo, não é? Pensando, então estamos fazendo teologia. Então nós somos todos teólogos. Agora a questão é, segundo ele, né, o autor diz, a questão não é se nós fazemos teologia, a questão é se a nossa teologia é boa ou é ruim, né? Alguns fazem teologia ruim, outros fazem teologia boa. E, obviamente, uma teologia boa depende de uma boa compreensão da palavra de Deus. Não pode haver uma boa teologia sem uma boa compreensão da palavra de Deus. Agora, a Bíblia tem recebido muitos ataques, né? Muita gente, mas a Bíblia é um livro feito por homem, e ela, né, é um livro como qualquer outro, e não tem essa autoridade, né? Então, nós vamos mostrar que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro, né? Qualquer outro livro em toda a história da humanidade, porque ela é um livro inspirado. Irmãos, inspirado, a palavra no grego, literalmente é soprada por Deus, não é? Soprada por Deus, como o texto que foi lido aqui agora há pouco. Então, nenhum outro livro é inspirado, senão a palavra de Deus, né? E a inspiração é que dá vida ao texto, né? Dá vida ao texto, e é a inspiração da palavra que dá poder ao texto para transformar as pessoas. As pessoas são transformadas pelo poder, obviamente, que o texto tem pela inspiração. E os ensinamentos, que são ensinamentos do reino de Deus, não é? A Bíblia é a lei do reino de Deus. Então, de fato, a igreja de Cristo deve levar a sério a palavra de Deus. Muitas vezes a gente deixa até em casa, às vezes, a Bíblia em qualquer lugar largado, não é? Não pode. Às vezes coloca a Bíblia no chão, às vezes coloca um monte de coisa em cima dela, uma pilha de livros em cima dela. Quer dizer, isso aí reflete justamente a estima que a gente tem com a palavra de Deus. Ela tem que ser tratada e levada em autoestima. Então, a Bíblia, irmãos, sagrada, ela não se assemelha a nenhum outro livro no mundo inteiro, né? E a gente já sabe disso, né? Que a palavra Bíblia significa biblos, vem da palavra biblos, biblioteca, né? Um conjunto de livros. Então, a Bíblia é uma biblioteca, né? Biblos, um conjunto de livros, que de fato nós temos aqui, que são 66 livros. Se alguém tiver em casa, uma biblioteca com esse tanto de livro, está muito bom, né? Muito bom. 66 livros nós temos incluído aqui. Isso quer dizer que Deus, ele se agrada da leitura. Isso quer dizer que Deus se agrada da leitura, né? Da Bíblia, né? Se agrada.
Então, ela não é semelhante a nenhum outro livro no mundo inteiro. E é o único livro que se apresenta como uma revelação escrita do único Deus verdadeiro. Não há outra revelação, visando a salvação do homem e que demonstra a sua autoridade divina por meio de muitas provas infalíveis. Então, a gente vê muitos livros por aí que dizem que são livros que salvam, né, de revelação. A gente tem não, né? Eles têm lá o Corão, né? Eles têm livros sagrados, os Mormons, não é? Até os TJs, porque ele tem uma Bíblia, mas a Bíblia deles é totalmente adulterada. E qualquer outra religião por aí, não é? O budismo tem os ensinamentos de Buda, etc. E todos eles dizem que é revelação de Deus. Mas, na verdade, não é. Hoje em dia, os pastores, pregadores estão indo presos por causa disso. Porque diz que a Bíblia é o único livro que salva. A Bíblia é a única revelação. Então, isso está sendo... Nesses dias, um pastor foi condenado no Reino Unido, e vários já foram presos em muitos lugares. E olha o Reino Unido, que é, né, supostamente democrática. Então, quem disser que só Cristo salva, e que só a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, né, em alguns países supostamente democráticos estão indo presos. Mas não se pode negar, né, a verdade. A Bíblia é a única revelação que existe de Deus. Se você quer conhecer Deus, tem que conhecê-lo realmente por meio da palavra dele. Ele se faz presente e se revela por meio da sua palavra. Os autores do Novo Testamento consideravam os livros do Antigo Testamento como sendo uma unidade composta, única, sendo da autoria do próprio Deus. E aí a gente vai começar a ver uns textos, já no Novo Testamento, confirmando a inspiração do Antigo Testamento. Vamos ver, abrir agora a Bíblia, né? No livro na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. E depois, 2 Pedro 1, 20. Primeiro Gálatas 3, 8. Qualquer irmão que achar pode ler em voz alta. Depois, 2 Pedro 1, 20. Pronto. Então, Paulo disse que o Senhor anunciou o Evangelho a Abraão. E aí a escritura que ele fala, tendo a escritura, né, visto, previsto, a escritura aí é justamente a Tanakh, né? É o Antigo Testamento, leis, profetas e salmos. Então, os escritores do Novo Testamento, eles usam as escrituras do Antigo Testamento como a base da pregação, inclusive, e consideram ela com autoridade divina, ou seja, a palavra de Deus inspirada por ele. Agora, 2 Pedro 1,20, quem achou pode ler. Nem a profecia da Escritura, a Escritura que se refere aí, novamente, é o Antigo Testamento, né? Toda vez que se refere à Escritura, que não tinha o Novo Testamento, ele estava ainda em processo, então só tinha o Antigo, né? Então, quando ele fala da Escritura, se referem ao Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento apresentava a preparação do qual o Novo Testamento foi o cumprimento. O Antigo Testamento, né, era a preparação do qual o Novo foi o cumprimento dessa preparação. Era a semente, né? O antigo, nessa analogia, o antigo era a semente e a planta. O Novo Testamento foi o fruto dessa semente, dessa planta, né? Então, obviamente que sem o antigo não haveria um Novo Testamento,
Por isso que eles são inseparáveis, né? São inseparáveis. E tem por aí esse movimento de gente dizendo que nós não precisamos mais do Antigo Testamento e que a gente só precisa agora do Novo Testamento, né? Precisamos do Antigo também porque, como foi lido aqui antes, toda a Escritura é inspirada por Deus. Precisamente porque Jesus cumpriu tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, né? E que o Antigo Testamento disse. Então, tudo se cumpre em Cristo. Então, se Jesus cumpriu tudo que estava na lei do Antigo Testamento, é porque o Antigo Testamento tinha que ser cumprido. Obviamente, tinha validade, não é? Então, é toda a Escritura para nós, não só uma parte da Escritura para nós. Então, há uma unidade nos livros do Antigo Testamento que pressupõe a autoria divina. Por exemplo, nós temos 1.500 anos de história, não é? No Antigo Testamento. Nós temos aproximadamente 40 autores. E nós temos lugares geográficos diferentes. Então, muitos autores, muitos escritores, um não conheceu o outro, não é? Alguns livros, como, por exemplo, o livro de Jó, ele foi escrito em um contexto fora da Palestina. O livro de Esther, também, né, que foi escrito na Pérsia. Então, alguns livros foram escritos em Jerusalém, outros foram escritos em Israel, que é dois reinos, né? Reino do Sul, Reino do Norte. E houve profeta que um não conheceu o outro. E houve profeta que de um para o outro, houve 400 anos, 500 anos, 600 anos de distância de um para o outro. Então, e cada um escreveu uma parte, né, o seu texto, o seu livro. E a pergunta é justamente essa: como é que esses livros eles se harmonizaram tão bem? Escritos por autores diferentes, de cultura diferente, que não conheceram, muitos não conheceram o outro, em lugares diferentes, não é? Nada combinado. E como é que esses livros eles são uma unidade, não é? Uma unidade. Isso pressupõe uma autoria divina. Ou seja, houve vários escritores, mas só um autor que estava inspirando, orientando os escritores, onde quer que fosse, a escrever aquilo que eles deveriam escrever. Usando, obviamente, a personalidade de cada um, né? A personalidade, usando a cultura de cada um, né? Alguns escreveram, tinham mais instrução para escrever, outros tinham menos instrução para escrever, mas Deus usou todos eles e fez a unidade. Então, só essa constatação, né, já mostra que o Antigo Testamento é um livro inspirado, porque é impossível vários livros serem escritos em vários lugares diferentes, por autores diferentes, em tempo diferente, e juntar e dar uma unidade. Isso é impossível, a não ser que tenha um único autor, não é? Que é Deus. Então, só isso já pressupõe que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, não é? A inspiração do texto, ela é infalível, porém, a transmissão do texto não é necessariamente infalível. Então, nós temos os textos originais. Os originais foram os primeiros textos que os escritores sagrados escreveram, não é? E nós temos as cópias dos originais e as cópias das cópias dos originais, porque os livros sagrados foram escritos em papiro, não é? Papiro, depois em corino, né? O pergaminho. E esse material é um material que se deteriora, não dura tanto, né? Pode ter um cuidado, né, que os rolos que foram achados em Qumran, no Mar Morto, alguns estavam bem conservados, porque eles estavam fechados com um invólucro de cobre. Então conservou. Mas, assim, muitos só acharam fragmentos, né?
A gente vai falar sobre isso mais tarde. O que achou mesmo inteiro foi o livro de Isaías, do profeta Isaías. Vamos falar disso para frente. Então, o material era o material que se deteriorava, então precisava de cópia, senão a gente perdia. Hoje em dia, quando a gente se refere aos originais, não está se referindo aos primeiros livros escritos, a gente não tem os primeiros rolos escritos, a gente não tem. Não é? Os originais são os textos, os pergaminhos que nós temos, as cópias na língua original, não é? Que a gente tem. Então, agora, a inspiração original, ela foi infalível. Mas a transmissão não é necessariamente infalível. E a gente vai explicar por quê. E também que isso não prejudica, né, o texto que nós temos. Os copistas foram homens falíveis, mas não houve erros que comprometessem a natureza da revelação. Então, é impossível, embora os copistas do texto hebraico, eles eram rigorosíssimos na cópia, porque eles sabiam que se eles aumentassem ou diminuíssem, eles seriam culpados diante de Deus. Então, eles faziam tudo, né? Eles ficavam num lugar só e eles prestavam total atenção, ele contava as letras, eles contavam as letras, contava mesmo o número de letras no texto que eles estavam copiando e o texto copiado, para ver se batia, né, até a quantidade de letras. Então, eles eram muito rigorosos, muito reverentes quanto à lei, e não ousariam errar. Mas é difícil você copiar um livro inteiro e não cometer uma falha sequer, né? Ainda que seja um tracinho, porque o hebraico são letras quadráticas, né? Então, ainda que seja um tracinho a mais, que aí dá a impressão de que é uma outra letra. Então, né, houve falhazinhas assim? Houve, mas, como nós dissemos, né, que não compromete, e a gente vai mostrar isso falando do rolo de Isaías. A maior prova é o que nós temos, os achados do Mar Morto, né? Agora, o apoio bíblico, a doutrina da inspiração, a gente ainda tem mais alguns textos. Vamos ver aqui, vamos ver Mateus 5,18. Mateus 5,18. Depois vamos ler João 10,35. Mateus capítulo 5, versículo 18. Quem achar pode ler em voz alta. Depois João 10,35. Pronto. Então, não passará nem o i nem o tio, né? Para mostrar o valor das Escrituras. Vamos ver agora João, Evangelho de João 10,35. Quem achar pode ler. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Veja aí a última parte da fala de Jesus, né? A Escritura não pode falhar, né? Ela é infalível. A palavra de Deus, ela é infalível. Não há falha nela. O próprio Jesus está dizendo isso, né? Para reforçar os textos sobre a inspiração da Bíblia. Então, quando alguém perguntar por que a Bíblia é infalível, qual é a prova, a gente tem os textos para dizer. Agora, os manuscritos hebraicos e as versões antigas, né? Vamos ver aqui algumas versões antigas, alguma coisa sobre os manuscritos hebraicos e algumas versões antigas, né, do Antigo Testamento. Eu falei, né, já não temos os originais, os primeiros textos que foram escritos, então já não temos os originais infalíveis dos vários livros das Escrituras.
as cópias mais antigas que vieram a nós passam de 1000 anos da data em que encerrou, ou melhor, em que completou o Antigo Testamento. Então, as cópias que nós tínhamos eram de 1000 anos depois, né, dos últimos livros que completaram o Antigo Testamento. E houve muita crítica sobre isso, né? Inclusive, até professores do Antigo Testamento, eles diziam que nós não temos originais, os livros que nós temos é 1000 anos depois, então a gente não sabe se a Bíblia realmente, o texto que nós temos é um texto bom, nós não sabemos se o texto que nós temos está de acordo com os originais. Então, os professores faziam os alunos duvidarem, não é? Muitos alunos ficaram realmente em parafuso no seminário, porque o professor diz assim, a gente não sabe se o texto que nós temos é fiel aos originais, não dá para confiar. Então, quem que vai pregar um texto que você não pode confiar? Não é? E isso foi muito ruim, mas eram professores que eles tinham formação literária na Bíblia, mas não tinham conversão, né? Não eram convertidos. Porque quem crê em Cristo, crê também na palavra dele, como ela é, e etc. Mas o achado de 1947 dos rolos do Mar Morto mudou tudo isso. Vamos chegar lá. Então, os manuscritos pré-cristãos, né? O manuscrito nós temos antes da era cristã. Então, os rolos do Mar Morto, principalmente o famoso rolo do profeta Isaías, foram descobertos. Nesse achado do Mar Morto, em Qumran, mais de 380 manuscritos foram achados. Destes, mais de 100 pertenciam ao Antigo Testamento. Não é? Fragmentos de Abacuque, Esté, Daniel, não é? Samuel, fragmentos. Não era um texto completo, fragmentos, mas que lendo aqueles fragmentos, comparando com o texto da Bíblia, aí dá para saber se tem erro ou não. Não é? Se o texto que nós temos é fiel aos originais ou não. O manuscrito do Mar Morto, ele é datado aproximadamente 200 antes de Cristo. 200 antes de Cristo. Então, veja bem, se de Malaquias até a era cristã são 400 anos, né? 400 anos, que é chamado dos 400 anos de silêncio, e o rolo que foi achado de Isaías e os fragmentos é de 200 antes de Cristo, então foi um intervalo só de 200 anos, não é? Só de 200 anos. Então, o rolo de Isaías estava perfeito, intacto, foi inclusive publicado, né? Foi feito vários estudos, inclusive publicado o rolo de Isaías. Então, quando foi comparado com o texto que nós temos aqui, na nossa Bíblia, no livro do profeta Isaías, então foi um espetáculo maravilhoso, porque o texto, o rolo confirmou que o nosso texto é bom. Não é? O rolo confirmou que a nossa Bíblia é boa. E os fragmentos também, né? Feitas comparações, os fragmentos não foram publicados ainda, né? Mas confirmou que a nossa Bíblia realmente ela é boa, não é? Ela está seguindo os padrões dos textos originais, porque foram preservados e, obviamente, foram preservados pelo próprio Deus, né? Deus preservou a Bíblia. Então, nós podemos confiar, né? Ter total confiança. Esses são os manuscritos pré-cristãos, né? Antes de Cristo. Agora, os pós. Nós temos os manuscritos que estão no Museu Britânico, né? Nós temos uma cópia de 850 do ano Domini, né? Da era cristã, 850, no Museu Britânico. E temos também o rolo de Leningrado, que é de 916, também depois de Cristo. E temos o Pentateuco Samaritano, do século IX também, antes de Cristo, não é? Que justamente são livros, são cópias que foram comparadas com as cópias
pré-cristãs que foram achados em Qumran. Nós temos as cópias impressas da Bíblia hebraica. Temos versões gregas. As versões gregas, nós temos a Septuaginta, né, que é a mais famosa, que é a tradução do texto hebraico para o grego, do Antigo Testamento hebraico para o grego, que inclusive no tempo de Cristo se usava a Septuaginta. Quando se referia às Escrituras, se usava a Septuaginta porque o hebraico estava muito restrito. Então, essa cópia foi traduzida justamente para que não se perdesse o texto hebraico, para que os judeus não se esquecessem da lei de Deus. E muitos não sabiam falar mais, né, hebraico. Ficou só era a língua religiosa dos rabinos, né, dos escribas. Então, só aqueles que estudavam a Bíblia mais, né, a nível sacerdotal, então conhecia o hebraico. O povo mesmo, o judeu, conhecia o grego, porque eles foram formados ali. Alexandre tinha invadido a Macedônia, trouxe a cultura grega para a Macedônia, depois o seu império se dividiu entre seus 4 generais. Dos 4 ficaram 2, os Seleucidas e os Ptolomeus, né? De um lado da Síria, Seleucidas, do lado egípcio, os Ptolomeus, e ali a cultura era helênica, né? Era grego, de ambos os lados. Uma hora eles estavam lutando, guerreando, uma hora os da Síria vencia, outra hora os egípcios venciam, Israel estava no meio, e foi acumulando tanto a cultura do lado da Síria como do lado egípcio, mas tudo era helenismo, grego, né? E o povo aprendeu a falar grego, era a língua do povo, né? Tanto é que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Grego koiné é o grego comum, né? Grego comum, o grego que todo mundo conhecia como a linguagem popular hoje, né? Tem a linguagem mais clássica, erudita, etc. E tem a linguagem popular que a gente fala com as pessoas no dia a dia, não é? Na barraca, na rua, e etc. Então, aí foi traduzida essa versão, chamada de Septuaginta, né? 70, porque a tradução diz que foi traduzida por 70 escribas, e por isso se chama da 70, né? O Septuaginta, do grego. Então, era usada essa versão no tempo de Jesus. Embora Jesus falava aramaico, né? Ele chegava na sinagoga, ele lia o rolo, e era na língua original. Paulo também, né? Era um estudante, poderia considerar Paulo um rabino na religião judaica, que também conhecia muito bem. Ele não só conhecia, como falava fluentemente o hebraico, né? Hebraico, o grego e o latim. Ele era romano também, um cidadão romano. Então, a Septuaginta e os fragmentos da caverna 4 de Qumran, esses fragmentos também eram na língua grega. São dos textos pós-cristãos, não é? Aí nós temos agora os códices. Códices, não é? Na verdade, foi quando o formato evoluiu de rolo para livro, né? Eles tinham que procurar, né? O rolo tinha 10 metros, 20 metros, então ia procurar um texto ali, tinha que abrir o rolo, abrindo um lado e fechando o outro, aquela coisa muito difícil. Então teve a ideia de, então vamos cortar, né? Essas folhas aqui e juntar as páginas, né? Os textos, um sobre o outro, e costurar e fazer tipo um caderno. Aí fica mais fácil da gente procurar, né? É questão de aperfeiçoamento, né? Então eles fizeram isso, eles pegaram, né, os rolos e foram dividindo as páginas e colocando uma sobre a outra e costuraram, né? Aí fizeram os códices. Então nós temos os códices, inclusive de onde nossa Bíblia tem vindo, o nosso texto tem vindo dos códices. Existem 2 tipos de textos. Existe a Bíblia que vem do texto
recepto, texto recebido, e a Bíblia que vem do texto recebido e o texto crítico. E aí há uma diferença, né? E até uma briga, um debate sobre isso. O texto recebido é um grupo de manuscritos, uma família de manuscritos, diferente dos textos, dos códices, que são os textos críticos. Os códices são os textos críticos. Os textos recebidos são outro grupo de manuscritos que, inclusive, foi usado na Reforma Protestante para fazer a tradução para o alemão. Não é? A tradução para o alemão. Então, tem Bíblia hoje que é do texto recebido. Por exemplo, a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela só usa o texto recepto. E a Sociedade Bíblica do Brasil usa o texto crítico, usa os códices. Muitos exegetas, uns prendem para um lado, outro para o outro. Uns dizem que o texto crítico tem muitos erros, os códices têm muitos erros. Muitos e muitos erros. E o texto recebido é melhor, tem menos erros. E são pessoas que cortejaram manuscritos. Outros dizem que o texto crítico dos códices são excelentes. Inclusive, são mais antigos do que o texto recebido. Por isso, merece mais confiança. Então, há exegetas, teólogos e pastores que gostam mais do texto recebido. Acham esse texto melhor, mais confiável. Enquanto outros usam o texto crítico da SBB, né? Sociedade Bíblica do Brasil, que é os textos que nós temos hoje. O texto da Fiel é texto recebido. Espero que não complique. É só um pouquinho desse debate que há entre manuscritos, né? Que a gente está tendo acesso. É uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Bom, então nós temos o Códice do Vaticano, né? O Códice do Vaticano, que é guardado, né, pelo Vaticano, ele é de 325 a 350 depois de Cristo. 325 a 350. Contém a maior parte do Novo Testamento e contém o Antigo Testamento completo. O Códice do Vaticano é datado desse tempo. Agora, uma observação é que não é porque o texto é mais antigo que ele é mais confiável. Tem muitos textos antigos que foram escritos, mas não são confiáveis, né? Que foram escritos por pessoas que quiseram se passar pelos apóstolos, não é? Tem o Códice do Vaticano, tem o Códice Sinaítico. O Códice Sinaítico é um códice que foi achado no mosteiro aos pés do Monte Sinai, por isso é esse nome, né? Sinaítico. Ele é de 395 a 400 do Anno Domini, né? Da era cristã. Também contém o Novo Testamento completo e faltam algumas porções do Antigo Testamento, né? Esse já muda. E tem o Codex, né, ou Códice Alexandrino, que é de 450 depois de Cristo. São textos primários, textos primários da Bíblia. Então, eu estou falando dos textos primários de onde nossa Bíblia vem, né? Ela vem desses textos. E esses são os principais, né? Tem outros. O Códice Alexandrino é de 450. Esses são os principais, né? E temos a versão latina também, que é a Vulgata de Jerônimo, né? A Vulgata Latina de Jerônimo. De onde vem a Bíblia Católica e a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém vem da Vulgata Latina de Jerônimo. A Vulgata é de 390 depois de Cristo, uma tradução
assim, ela foi uma tradução meia, tirada um pouco do hebraico, um pouco da Septuaginta, não é? Ela não foi tirada totalmente dos originais, foi tirada já da Septuaginta, essa tradução de Jerônimo. Bom, então a gente tem aqui algumas traduções do Antigo Testamento, da Bíblia, e de onde vêm, não é, as nossas Bíblias, nossas versões hoje, porque a SBB usa esses manuscritos, esses codex, não é, ou esses códices, para fazer nossa tradução. E aí, na verdade, há um debate muito grande sobre isso, não é? Sobre se os códices são confiáveis. E muitas vezes os teólogos, a briga não fica só uma briga teológica, a coisa vai até para a ofensa. Né? E tem uns que quer destruir o outro porque ele não concorda e ele fala contra aquilo. Na verdade, é bom que a gente tenha, né, as duas partes, né? E, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí eu vou contar meu segredo. Eu pendo mais para o texto recebido. Eu pendo mais para o texto recebido. Eu não sou chegado ao texto crítico da nossa SBB, não. Eu gosto mais do texto da Trinitariana. Acho ele mais confiável. Então, vamos lá. Então, aqui a gente, né, teve um vislumbre, né, do fundamento do nosso Antigo Testamento. Não é? E aí, eu estou fazendo tudo para não complicar e ficar uma coisa maçante, né? De maneira nenhuma. Eu vou para o Novo, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o Antigo Testamento que não entendeu, pode perguntar. Se alguém quer tirar uma dúvida, fique à vontade, para tirar alguma dúvida de algo que não entendeu do que eu falei aqui no Antigo Testamento. Eu deixei claro que o Antigo Testamento ele é tão indispensável como o Novo Testamento, não é? Agora, obviamente que cada um tem a sua função. A função do Antigo era nos preparar para o Novo, não é? A função do Antigo era preparar o terreno para o Novo Testamento. A função do Antigo era plantar a árvore para dar o fruto que era o Novo, ou que é o Novo Testamento. Então, esse movimento que diz que o Antigo Testamento não serve, está enganado, né? Obviamente, algumas leis do Antigo Testamento não servem, né? Porque os judeus, eles praticavam essas leis para serem salvos por ela. Inclusive o sacrifício que foi extinto, o sacrifício de animais que foi extinto de uma vez por todas, e que os judeus, por exemplo, né, os judeus ortodoxos em Jerusalém querem trazer de volta aquele negócio da novilha vermelha, né? E eles querem trazer de volta o sacrifício, mas não há sacrifício mais porque Jesus já foi sacrificado. Paulo disse lá aos Coríntios, lançai fora o fermento velho, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, de fato, o Antigo Testamento não tem validade para a salvação, não é? Ou para complementar a salvação, porque salvação é em Cristo. Agora, ele ainda conduz a pessoa a Cristo, né? Os 10 mandamentos, por exemplo, né, nos conduz a Cristo, né? Muitas leis e histórias aqui que a gente vê dos reis, etc. Os profetas, né, nos conduz a Cristo. As profecias cumpridas. Qual uma das maiores provas de que o Antigo Testamento é inspirado por Deus e é infalível? As profecias se cumpriram, né? Profecias de séculos atrás foram se cumprindo e tiveram seu cumprimento exato. Então, o cumprimento das profecias é uma prova cabal de que o Antigo Testamento é infalível e que ele é inspirado por Deus. Porque, de fato, houve cumprimento das profecias e como Jesus disse, né, a Escritura não pode falhar, ela não falha. Então, não tem dúvida, né? Magazine Miel. Som. Pastor, só queria saber se existe algum livro que foi encontrado que não foi incluído no Velho Testamento. Foi nas cavernas de Qumran, foram encontrados vários livros chamados de apócrifos, né? Apócrifos, escondidos. Livros que não foram considerados inspirados por Deus. Livro, porque no período intertestamentário,
Então houve, no período entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, né? Esses 400 anos. Então houve uma produção muito grande de literatura judaica, com vários livros, principalmente escatológicos, né? Apocalipse de Enoque, né? De Moisés, livros de Esdras, Macabeus, como a gente sabe, que tem, né? Quer dizer, adições ao livro de Daniel, Tobias, esses livros que tem, inclusive, na Bíblia Católica Romana. E foram achados na caverna de Qumran, esses livros. Mas, como o nosso cânon já estava pronto desde os judeus, o Antigo Testamento hebraico, em até 200 antes de Cristo já estava pronto, completado, né? E o Antigo Testamento hebraico, então, ele, de fato, observa 22 livros. 22 livros. E por que nós temos 39? Porque muitos livros, 1 e 2 Reis, eram juntos, um livro só. 1 e 2 Crônicas, era um livro só. 1 e 2 Samuel, era um livro só. Né? Então, aí o nosso foi separando, que chegou a essa quantidade de 39, mas é a mesma coisa. Então, os judeus não acharam cabível colocar num cano da Bíblia judaica esses livros chamados apócrifos, né? Escondidos, porque não condiziam com a doutrina de Deus. Alguns falam de oração pelos mortos, né? Como o livro de Macabeus, né? Oração pelos mortos, expulsar demônio com um incensário, o livro de Tobias, né? Diz que expulsar demônio com incensário, quer dizer, o conto de Bel e o Dragão, que é uma adição ao livro de Daniel. Então, não condizia com a doutrina judaica, né? Da revelação de Deus que eles receberam, da lei, etc. Então, aí ficaram fora, né? Obviamente, nós seguimos esse cânon, né? Então, há muitos livros apócrifos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que até hoje estão tentando colocar muitos livros apócrifos que foram achados, né? Evangelho de Tomé, de Judas, né? Aquela coisa de romance entre Maria e Jesus, né? E são livros, inclusive, com doutrinas gnósticas, né? Gnósticas. Então foram achados, mas foram tirados porque estavam fora da doutrina bíblica, né? Tá certo? Tem alguma outra dúvida? Não tem, eu vou para o novo. E a hora está indo embora. Então, tanto o cânon do Antigo como do Novo, não foi fácil para assim, fazer o catálogo, né? Catalogar os livros da Bíblia. Foi um processo difícil, durou bastante tempo, né? Agora, a tradição evangélica diz que o cânon, né? O cânon significa o padrão de livros, né? A lista certa de livros. Então, o cânon foi preparado diretamente pelo Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo de Deus quem guiou ali os apóstolos, né? Aqueles bispos que vieram depois dos apóstolos, os pais da igreja, etc. Então, guiou eles para fazer ali, né, o catálogo correto do cânon sagrado. Por isso que não se pode mexer no cânon. É sagrado e feito pelo próprio Espírito de Deus. Então, não se pode mexer, abrir para colocar um outro livro. Não, esse livro aqui dá para colocar, não existe, né? A Igreja Católica Romana diz que eles têm autoridade para acrescentar mais algum livro, seja no Antigo, seja no Novo, porque foi a Igreja que criou o cânon. Então, a Igreja tem autoridade sobre ele. E isso é muito ruim, porque aí a Bíblia não seria mais confiável. Não foi a igreja que criou a Bíblia, o texto sagrado, o cânon. O texto sagrado criou a igreja, né? Foi a Bíblia que criou a igreja, a revelação de Deus, a palavra do Senhor que criou a igreja. Então,
não pode ser mexido de maneira nenhuma, né? Bom, então continuando. No final do primeiro século, os livros que constituíram o Novo Testamento chegaram ao seu destino, né? Então, no final do primeiro século, então nós tínhamos os livros que constituíam o Novo Testamento, que foi justamente o tempo que João, o último dos apóstolos que estavam vivos, né, partiu, dormiu no Senhor, em torno de 95, 96, que foi quando o livro de Apocalipse foi escrito. Ele teve a revelação e escreveu o livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Então foram chamados de cânon, né? Uma medida correta. As escrituras aqui do Novo tiveram 9 autores, né? 9 autores, aproximadamente, porque também tem livro que ele ainda é anônimo, né? Então, 9 autores diferentes. Alguns livros foram aceitos pela igreja imediatamente. Outros custaram a serem aceitos. Nem todos os livros foram aceitos logo, né? Alguns custaram a ser aceitos e a igreja, alguns relutaram para aceitar alguns livros. Nós vamos citar eles e dizer por quê. A igreja não determinou o cânon, mas o reconheceu, né? Ela só reconheceu porque o cânon já tinha sido elaborado pelo Espírito Santo de Deus, usando ali os apóstolos e os pais da igreja. Os pais da igreja, eles citaram as epístolas, eles citaram em seus escritos todos os livros do Novo Testamento. Se for pegar os escritos dos pais da igreja, de todos eles, então ele cita todos os livros do Antigo Testamento. Isso quer dizer que, obviamente, os livros eram confiáveis e já aceitos como inspirados, não é? Como inspirados por Deus. Isso, inclusive, ajuda a manter o cânon que nós temos. As epístolas de 2 Pedro, 2 João, Tiago, Judas e Apocalipse levaram mais tempo para serem aceitas, né? Então, essas epístolas, a igreja teve dificuldade pelos escritos, por exemplo, Apocalipse, né, com aquele simbolismo todo, né? Com aquele simbolismo todo, e algumas vezes parecia até um texto para os gregos, né? Porque era o estilo de João. E os irmãos tiveram dificuldade de aceitar, assim, ele não falava muito acerca da morte de Cristo, da ressurreição, tem lá, mas tem de maneira simbólica, né? O cordeiro que foi morto, reviveu, né? Mas, assim, por ser um livro muito simbólico, então, ele foi escanteado durante um tempo, o livro de Apocalipse, né? 2 Pedro e 3 João também. Os irmãos não acharam esses livros muito ortodoxos, né? Doutrinários, e tem aquela questão, porque teve muita gente que escreveu como se fossem os apóstolos, né? Colocou o nome de Paulo, mas não era Paulo. Colocou o nome de Pedro, mas não era Pedro. Só colocou o nome dele para que o livro fosse aceito. Mas quando se lia o livro, se achava muitas heresias. Então, por isso deu trabalho para separar, né? Aí ele não sabia se esse livro foi realmente escrito por Pedro ou não, por João ou não, né? Porque, de fato, alguns versículos, etc., eles não eram de fácil compreensão, né? Tiago, por exemplo, Tiago diz assim: a fé sem as obras é morta. Então, isso é uma dificuldade, porque, bom, se a salvação é em Cristo pela fé, os irmãos tinham saído do judaísmo, né? Do judaísmo, que era a salvação pelas obras da lei, e agora estavam pela fé, mas Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Eles achavam isso uma volta, né? Um retorno ao judaísmo, né? Até Lutero teve dificuldade de citar Tiago. Uma vez Lutero disse que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, porque Lutero falava de salvação pela fé, justificação pela fé, e Tiago dizia: a fé sem obra é morta, né? Mas ali foi realmente falta de compreensão melhor do texto, né? Quando Lutero disse isso, obviamente Tiago já fazia parte, né, já tinha sido aceito no cânon, porque Lutero foi no século XVI, né?
Mas, assim, muitos tiveram dificuldade, né, por causa de um texto ou outro que acharam. Judas também, né? Por exemplo, Judas, ele tira um trecho do Apocalipse de Enoque. Quando Enoque diz assim veio o Senhor com as suas miríades, não é? E ali Judas está falando do arrebatamento. Mas esse texto é tirado do Apocalipse de Enoque, que não foi aceito como livro inspirado. Mas o texto que Judas tirou foi inspirado, né? Foi orientado pelo Espírito de Deus. Mas aí Judas também ficou no canto, né? Por um tempo. Mas depois, os pais da igreja foram estudando eles e vendo que realmente eram livros genuínos. O mais antigo catálogo que nós temos do Novo Testamento, né, o mais antigo cânon, é o de Márcion. Márcion foi o primeiro, disse que era um bispo, né? Era um bispo, mas ele era leigo. E ele foi o primeiro a fazer um catálogo da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente. Ele tinha um entendimento. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim e mau, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Então não podia aceitar o livro do Antigo Testamento, daquele Deus do Antigo Testamento. Ele fazia a separação entre o Antigo e o Novo. E tem gente que faz isso hoje. E então ele rejeitou todos os livros do Antigo Testamento. Ele também não gostava dos judeus. Ele era antissemita. Então ele excluiu todos os livros do Antigo Testamento, só aceitou alguns livros do Novo, nem todos os livros do Novo, que alguns livros do Novo que fazia defesa sobre o judaísmo. Então, a salvação vem dos judeus, por exemplo, né? A salvação vem dos judeus, e realmente vem dos judeus, não é? E que a salvação vem primeiro para os judeus, etc. Então ele foi tirando os livros, não é, que eram favoráveis ao judaísmo, não como salvação, né, mas como o berço do cristianismo. Então ele botou alguns livros que ele queria, não é? E muitas epístolas de Paulo foram tiradas, alguns evangelhos, e ele fez o cânon dele. E aí foi que houve a necessidade de começar a trabalhar agora um cânon que fosse aceito, que não fosse o cânon de Márcion, né? Chamado de marcionismo. Então o que ele fez é o que muita gente está querendo fazer hoje, né? Vamos tirar o Antigo Testamento, vamos tirar alguns livros. Os liberais, por exemplo, os teólogos liberais, eles tiram todos os livros que vão contra as políticas, né? As políticas de hoje, né? O politicamente correto, por exemplo. E aquilo que eles falam, né? Aquilo que vai contra a cultura dominante, eles tiram tudo, os liberais. Eles foram excluindo, ficaram só com o Sermão do Monte de Jesus. Isso aqui realmente é maravilhoso, não é? Mas depois, até o Sermão do Monte, eles esqueceram. Então, hoje em dia, há muito marcionismo, que é uma heresia, né? O marcionismo foi condenado como heresia, o marcionismo, porque excluía muitos livros sagrados que o próprio Espírito de Deus, né, inspirou. E muita gente está fazendo isso hoje, vindo com o marcionismo, querendo tirar trechos e textos da Bíblia, como nós vimos, não é? O conhecido pastor Batista, recentemente, não é? Ele fez uma exposição, falou muito bem de Jesus, mas atacou terrivelmente a Bíblia, dizendo que não pode continuar crendo numa Bíblia que exclui as minorias por causa de 2 ou 3 textos, não é? 2 textos faz doutrina, não é? 3 textos dá para fazer uma doutrina muito bem embasada na Bíblia. E ele, na verdade, virou, né, a casaca, obviamente, não só para o liberalismo, né, não só, mas para o politicamente correto. Então, isso aí ele foi orientado para isso. Então, realmente está acontecendo esses ataques, não é? E olhe bem, se a Bíblia, de alguma forma, fosse mudada, está sendo mudada, porque agora tem todo tipo de Bíblia, né, para todo tipo de grupo por aí. Só que, para nós, ortodoxos, evangélicos genuínos, não é? Só a Bíblia Sagrada, que vem desse cânon sagrado,
e que as traduções observam, né, se aproximam o máximo dos originais, é aquelas que nós realmente queremos. Não queremos outro tipo de tradução. Outro dia processaram aquele pastor, da Bahia, Abílio Santana, porque ele falou de uma Bíblia que saiu, é uma Bíblia de minorias, que saiu aí, não é? E ele disse, olha, não compra essa Bíblia. Disse o nome que eu não estou lembrando agora. Essa Bíblia aí é uma Bíblia que saiu com uma linguagem politicamente correta. Não é fiel aos originais. E se juntou aí um grupo LGBT+, LGBT não sei o que lá, né? E processaram ele. Então, mas Márcio foi o primeiro a criar, né, o cânon, só que um cânon equivocado. E em 170 veio o Diatessaron de Tarciano, um composto dos evangelhos de Jesus, né? Ele fez um catálogo dos evangelhos, ele juntou os evangelhos, né? Então fez esse cano, né? E inclusive é para o padrão que nós usamos hoje, né? Que foi tirado, que nós usamos dos evangelhos, o padrão que a gente usa foi tirado da Diatessaron de Tarciano. Foi criado em 170. A coleção dos escritos de Paulo, que foi elaborado mais ou menos na ocasião em que se processou os 4 evangelhos, não é? A tradução diz que Onésimo, aquele que Paulo escreveu para Filemão, ele tornou-se pastor de Éfeso. E Onésimo guardou muitas cartas de Paulo. Muitos escritos de Paulo foram guardados por ele, que depois serviu justamente, não é, para compor o Novo Testamento, não é? O cânon sagrado. E foi escrito mais ou menos quando Tarciano fez a sua Diatessaron, né? Então, são as 13 cartas paulinas. Depois, o próprio livro de Hebreus foi também acrescentado aos escritos de Paulo, né? Aos escritos de Paulo. Embora, na própria carta, não dá para saber exatamente quem escreveu, né? Tem os indícios de que foi de Paulo. E Eusébio de Cesareia, ele dá um testemunho de que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo na língua hebraica. Geralmente, quando Paulo escrevia as outras cartas, ou alguém escrevia, né, ele citava, era no grego, porque a Ásia ali era a língua grega. Mas a carta aos Hebreus, que foi para os irmãos hebreus, né, judeus, foi escrita na língua hebraica. E depois Lucas traduziu para o grego, né? O grego de Hebreus é um grego muito clássico, tem o estilo de Lucas, né? É um grego culto. Então, Lucas traduziu para o grego, por isso que não tem ali, no texto grego, o estilo de Paulo, mas porque foi uma tradução já do texto em hebraico que nós não temos, né? E Eusébio viveu no 4º século depois de Cristo, ele estava mais próximo, não é? No 4º século, então ele sabia muito bem o que estava dizendo. Então, na sua história eclesiástica, ele disse que foi escrito por Paulo, o livro aos Hebreus. Então, foi colocado também a carta de Hebreus como escrito de Paulo. Entretanto, não há uma prova concludente, né? Conclusiva, de que realmente foi Paulo que escreveu. Mas muitos exegetas atribuem a Paulo. Outros preferem não atribuir e deixar num anonimato, não é? Então, nós temos aí o texto. Existem mais de 5.000 manuscritos gregos. Mais de 5.000 manuscritos gregos, não é? Para a tradução do nosso Novo Testamento. E alguns dizem que, por haver muitos manuscritos, a Bíblia não é confiável, o Novo Testamento não é confiável. Mas é o contrário. Por haver muitos manuscritos, então o texto é confiável. Porque dá para você selecionar, que os manuscritos são selecionados por família, né? Várias famílias de manuscritos. Então, dá para você selecionar, né, as famílias de manuscritos e fazer várias comparações para ver se o nosso texto é bom. Interessante que as pessoas, por exemplo, a Ilíada de Homero, não é?
vários textos filosóficos, né, que vieram a nós, gregos, tem poucas cópias, alguns textos têm 5 cópias. De Aristóteles, de Sócrates, por exemplo. Então, tem uns textos que têm só 5 cópias. Então, eles traduziram, eles creem que aquilo ali são os escritos realmente de Sócrates, Platão, etc. 5 cópias. Nós temos 5.000. Quer dizer, faz o Novo Testamento muito mais confiável do que qualquer outro escrito que venha, né, do tempo ali do Novo Testamento. Nós temos mais cópias para comparar, não é? E tem um autor, ele mora no Brasil, mas ele é americano, e ele corteja manuscrito, e ele fez um Novo Testamento grego analítico, com aparato crítico, da família 37. Ele disse que a família 37 dos manuscritos gregos é a família que Deus preservou intacta, sem qualquer erro. E ele fez o Novo Testamento grego analítico dessa família 37, com um aparato crítico que dá uma teologia sistemática, inclusive, né, ou exegética. E ele é muito criticado por muitos americanos e outros tal, porque ele rejeita os textos que vêm dos códices, Códice Vaticano, Códice Sinaítico e etc, etc. Né? Ele aceita melhor os textos do texto crítico. Né? E a família 37, que ele cortejou os manuscritos mesmo, e ele tem certeza de que são os manuscritos infalíveis do Novo Testamento. Bom, vamos dar um tempo aqui para perguntas, falando de manuscritos aqui, né? Do fundamento do Novo Testamento e etc. E de alguma coisa, porque tem mais, né? Os concílios e tanta coisa que tem, mas o tempo não dá. Então, a gente tem uma noção desse mundo exegético, né, e crítico dos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E aí, eu concluo dizendo isso, né, que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos, ela é, de fato, a palavra de Deus, inspirada por Ele, altamente confiável, preservada pelo Espírito Santo, não é? Palavra viva que salva, não é? Não tem como refutar. Alguém pode até tentar refutar. Muita gente aí, aquele advogado Lee Strobel e outros cientistas, e eles foram, que eram ateus, eles foram pesquisar para contradizer a Bíblia, e terminaram se convertendo, porque aí eles foram entendendo que realmente a Bíblia é um livro que é preservado pelo próprio Deus, não é? E diferente de qualquer outro livro, por isso que nós temos que lê-lo, aprender muito sobre ela, a palavra de Deus, e tê-la em alta estima, não é? E tê-la em alta estima. Não desprezarmos as Escrituras, não desprezar a palavra de Deus. Nós temos que ser crentes versados, né? Eruditos na palavra de Deus. E, assim, qual é a grande problemática hoje? É que a maioria, eu vou dizer isso sem medo de errar, a maioria do povo evangélico, eles são superficiais de Bíblia. Eles não sabem quase nada de Bíblia. Eu vou pregar sobre isso à noite, e realmente a maior perca, a maior tragédia da igreja do nosso tempo é justamente a falta de conhecimento na palavra de Deus. Porque, veja bem, a sua prática segue a sua crença. Você pratica aquilo que você crê. Então, quando você crê errado, a sua vida vai ser errada. A prática vai ser errada, não é? E peca principalmente por ignorância, por não saber qual é a vontade de Deus. Então, se Deus nos deu a Bíblia como nossa espada, a arma principal para a guerra, e eu não sei manusear, eu já perdi a guerra. Não é? E não adianta, não é? Porque você vê muito movimento, né? Tem gente substituindo a Bíblia por movimento, movimentação e etc, experiência. Não, isso aqui é melhor, não é? Sem Bíblia não há Deus, não há Cristo, não há nada. Não é? Não há revelação, não há nada. Então, o que a gente precisava fazer era a volta mesmo às Escrituras, não é?
Voltar, como diz a Bíblia, errais. Jesus falou isso para quem? Falou isso para os judeus fariseus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Falou isso, não falou isso para os incrédulos, não. Falou isso para os judeus fariseus. E realmente é onde nós temos errado. A gente está vendo aí a decadência moral, espiritual, teológica, etc, etc. Grande. Porque o povo não quer saber da Bíblia. Né? E hoje em dia, muitos jovens não querem saber da Bíblia, querem saber de jogo, né? De computador, quer saber de gibi, quadrinho, né? E tantas outras coisas. Aí você diz, cita o Salmo 23. São 6 versos. A maioria dos crentes não consegue recitar o Salmo 23. Só recita o primeiro versículo. Irmão, para a nossa meditação, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Para com isso. Não é? E qualquer dia a gente vai dar um prêmio para quem recitar o Salmo 23 em hebraico. Não é? Yavé Rohi Lo Eshessá. Biniot Dei Ireb Tisseni. Esse eu vou ganhar. Mas se tem uma coisa que nós estamos pecando, é no desprezo à palavra do Senhor. Estamos pecando e muito. Não é? E aí a gente não sabe o que fazer. Está vindo tantos ataques da igreja e o povo não sabe o que fazer. Muita gente perdida sem saber o que fazer. Não é? E se tivesse a palavra, saberia o que fazer. Bom, alguma dúvida? Delírio? Divaneio? Uma pergunta que quer fazer? O que o senhor acha da Bíblia NVI? Versão NVI. Amém. É uma pergunta dura, porque tem gente que participou que eu admiro muito, né, nessa parte da exegese. Então, existem muitas traduções. Quando você vai estudar a Bíblia seriamente, você aprende uma coisa. Não usar só uma tradução, usar várias. Né? Você pega 4, 5, 6 traduções, você coloca uma ao lado da outra, e você vai em uma, vai em outra, vai em uma, vai em outra. Né? Você vai vendo a diferença, e aí você tem uma ideia do que o texto, quando você vê várias traduções, é como os evangelhos, né? Então você tem uma visão maior, mais ampla do que o texto quer dizer, porque cada tradução tem suas particularidades, né? Não tem como. Cada tradutor que traduz, né, tem um entendimento. Agora, a questão é o seguinte, é que algumas Bíblias têm sido traduzidas, é chamada de tradução literal, e algumas é tradução dinâmica. Qual a diferença entre uma e outra? A literal, os tradutores, eles pegam a frase, eles interpretam a oração, o texto, e eles colocam como está ali no sentido literal do texto. Se perder alguma coisa, se perde. Quando você traduz de uma língua para outra, não tem como se perder, principalmente as línguas semíticas, que são línguas muito ricas. A nossa língua não consegue competir. Agora, a tradução dinâmica é a mais perigosa, que é a da SBB agora, da que está saindo da SBB. A tradução dinâmica é o seguinte, veja bem. O tradutor, ele lê o texto e ele imagina em nossa língua como deveria ser colocado. Então, ele não traduz literalmente. Ele diz, bom, o sentido é esse. Ele traduz o sentido, não literalmente. E numa linguagem compreensível. Por isso que as traduções de hoje, elas estão difíceis né? Elas são mais fáceis para ler, para entender na nossa língua, mas quando você coloca do lado das versões mais antigas, corrigida fiel, etc. e tal, há uma discrepância muito grande. E há muitas queixas de vários pastores de que a tradução NVI, e de fato, cortou muitos textos, palavras importantes, inclusive para a doutrina da expiação, né? Da salvação mesmo, e etc. Então, muitos textos que você encontra nas traduções, na NVI está cortado. Em algumas veio entre parênteses, entre chaves, na NVI está cortado. Então, muitos pastores têm reclamado sobre isso aí. São textos importantes. Então, mas o bom é colocar várias versões juntas. Agora, uma pessoa que tem facilidade com o grego e hebraico, faz a sua própria tradução do original. Essa é a melhor coisa.
né? Fazer a sua própria tradução do original, aí dali faz a sua paráfrase, e aí prega para a igreja, né? Agora, por exemplo, falo da NVI, mas a NTLH, a linguagem de hoje, muitos pastores, exegetas sérios no Brasil, não aceitam como uma tradução boa da Bíblia, aceita como uma paráfrase. Você pode usar como uma paráfrase, mas não como uma tradução confiável, porque ela vai muito longe, ela ficou muito simples na nossa linguagem, não é? Mas muito longe das outras traduções, não é? E ali é uma tradução dinâmica, né? Os tradutores, eles leram textos, não, isso aqui deve ser colocado assim, isso deve ser colocado assim. E eles não foram literal, eles imaginaram o sentido da frase para hoje e colocaram daquela forma. Então, é uma paráfrase, né? A gente tem que ter muito... Porque saiu do original, dos originais, não tem validade. Tá certo? Mas o bom é ler várias versões. Irmã Edna, uma Vitória, levantou a mão. Irmã Vitória está com o microfone, depois dá para a irmã Edna. Eu ia falar da NTLH, né? Que é uma que eu gosto. Só que, como o senhor acabou de dizer, né? Que eles imaginaram, eu queria saber qual é a melhor, assim, para estar lendo no dia a dia. Porque aqui eu gosto, que é a simples, né? A NTLH, só que já vou deixar de lado, né? Só eu vou querer pegar que a gente consegue saber mais, assim. Que o senhor dá uma dica. Então, eu acabei de dizer, né? Bom é quando for ler mais de uma tradução, né? Pelo menos 2 ou 3 traduções diferentes, para ter uma ideia mais ampla, né, do texto, porque cada tradução tem a sua particularidade e usa palavras diferentes. Agora, uma tradução que a gente tem, que foi desde muito tempo foi recomendada, que é a Corrigida, né? Revista Corrigida. E agora saiu a Fiel, né? Revista Corrigida Fiel, da Trinitariana. E é do texto recebido. Então, essa eu recomendo ela, viu? Recomendo ela, né? A Trinitariana, que é a Revista Corrigida Fiel. Né? É realmente muito boa. E é bom a igreja manter uma tradução para manter o padrão, porque às vezes uma leitura, né, pública, leitura responsiva, por exemplo, né, aí cada um com uma versão diferente, dá uma confusão muito grande. Não é? Então, se for ler essas versões que nós temos, corrigida, aumentada, atualizada, lê mais de uma, né? Coloca 2 ou 3 e compara os textos. Agora, se for ler uma, e aí que é uma recomendação, é a Corrigida Fiel. Tá certo, Salve irmã? a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pastor, a minha pergunta não tem muito a ver com o estudo, mas eu creio que tem algumas pessoas que ficam com dúvida. Quando fala que Deus não se arrepende, em outra passagem fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Amém. Isso é uma questão de tradução, né? Tem um pouco a ver, porque é questão de tradução. A palavra ali, na verdade, se a gente fosse traduzir literalmente, era Deus se entristeceu, né? Deus se entristeceu de ter feito o homem, ter criado o homem, por causa da maldade que entrou no coração do homem, aumentou, etc. Né? Se eu fosse traduzir, eu usaria, né, essa... Mas, assim, muitas vezes os autores, eles mudam por quê? Porque eles querem preservar Deus de um jeito bom. Deus se entristeceu. Então, dá a entender que houve ali alguma fraqueza em Deus, ou que Deus errou, não é? E etc. Mesmo colocando Deus se arrependeu, vai lá no mesmo, né? Deus errou, etc. Então, ali realmente foi uma decepção que Deus teve, não? Uma decepção que Deus teve com o gênero humano. Deus se decepcionou, porque até então o ser humano tinha livre vontade de escolha, não tinha? Então fez a escolha errada, e aí trouxe muitos males, e Deus se decepcionou. De fato, né, esse texto se arrependeu não é uma tradução boa. Por isso que eu disse que é bom colocar várias traduções juntas, né, 2 ou 3, porque vai ter uma que vai dar uma palavra diferente. Aí você, não, essa aqui é melhor, né? Essa aqui é melhor. Mas, assim, arrependimento não é para Deus, porque, de fato, Deus não se arrepende, diz o texto, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, né? Deus não se arrepende, Deus não muda. Então, é porque, assim, eu não vou nem culpar os autores, porque quem estudou um pouco de tradução sabe que traduzir, por exemplo, do hebraico, do grego para o português é difícil, porque às vezes você procura uma palavra certa e não acha. Por exemplo, vou terminar aqui.
Paulo diz assim em Filipenses 6, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, essa palavra sentimento não é uma tradução boa. Mas o tradutor não achou uma palavra melhor, colocou essa. Né? Então, por isso que é bom fazer essa comparação de várias traduções. Mas, de fato, Deus não se arrepende, né? É a tradução que não ficou boa, mas não ficou boa porque a língua portuguesa não dá muita opção para o tradutor. A questão é essa. Tá certo? A tradução nunca é por um só tradutor. É um grupo de tradutores. Foi a Sociedade Bíblica Trinitariana americana. Amém? Palavra com os pretendentes.